Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Diogo André, o canal que a gente fala de logística, porque nós amamos a logística, turma. Na aula de hoje, vamos dar uma misturada aí entre história do Brasil e logística, né? Um negócio bem interessante que eu andei dando uma olhada aí, que foi sobre a Guerra de Canudos. Aí a guerra do Brasil contra os brasileiros, né? Ali no final da monarquia e início da república, né? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre os erros logísticos cometidos pelo exército brasileiro nessa guerra contra a cidade de Canudos, né? Na Bahia. Mas antes da gente falar sobre os erros logísticos que aconteceram no conflito, a gente primeiro poder entender, saber o que é que foi essa guerra de Canudos que aconteceu aí no final da monarquia e início da República Brasileira, né? A Guerra de Canudos ele foi um conflito militar que ocorreu no sertão da Bahia, lá no Brasil, entre os anos de 1896 e 1897, envolvendo o exército brasileiro e os moradores de Canudos, né? Liderado aí pelo Antônio Conselheiro, não esqueça esse nome. Tá? O nome é Antônio Conselheiro, que era o líder da comunidade de Canudos, né? Muitos consideravam aí ele um líder religioso. Aí o conflito ele surgiu no contexto da transição para o regime republicano do país, tá? Com Canudos sendo visto aí como um foco da resistência contra a nova ordem que se instalava no Brasil naquela época, né? A Guerra de Canudos ocorreu após a abolição da escravatura e a queda da monarquia no Brasil, com a criação da República. Aí a região de Canudos, no sertão da Bahia, era marcada pela miséria e pela influência de Antônio Conselheiro, né? Um líder religioso que atraía muitos seguidores. Tá? 2025, que é o ano que a gente está falando desse vídeo, tá? Não é muito diferente o sertão nordestino, né? O sertão de Pernambuco, o sertão da Bahia, o sertão do Ceará não é muito diferente, né? Continua ainda muito pobre, tá? Aí Antônio Conselheiro, cujo o nome real era Antônio Vicente Mendes Maciel, tá aí conhecido como Antônio Conselheiro, pregava o messianismo religioso e prometia aí um novo reino messiânico, né? Com isso, atraía muitos sertanejos que buscavam nele aí uma alternativa para suas vidas, né? O conflito de Canudos, tá? Que criou a comunidade de Canudos, liderada aí por Antônio Conselheiro, resistiu às forças militares do governo republicano, que considerava a região de Canudos uma ameaça ao novo regime que estava se instalando no país, né? A guerra terminou aí com a destruição da cidade de Canudos, totalmente destruída, e a morte aí de milhares de pessoas, todos brasileiros, tá? Tanto civis quanto soldados. E o conflito ele é lembrado aí como uma das maiores tragédias da história do Brasil, com estimativa aí de praticamente 25 mil mortos, né? A Guerra de Canudos ela é estudada e lembrada aí com o contexto da resistência popular contra a opressão estatal e a marginalização das classes mais pobres. Aí é o livro Os Sertões, tá? De Euclides da Cunha, que narra todo o conflito, é considerada aí uma obra-prima literária brasileira, tá? Então aí que se tratou a Guerra de Canudos, né? Mas o objetivo da nossa aula não é falar em si da guerra, mas sim dos erros logísticos cometidos pelo exército brasileiro, né? Que levou a guerra a se estender além do que eles esperavam, né?
Eles imaginavam que era uma guerra simples, apenas uma rebelião, e que no final eles terminaram imaginando que seria algo simples, desmerecendo a comunidade de Canudos, né? Então nós vamos ver aí a questão dos erros logísticos que foram cometidos pelo Exército Brasileiro na Guerra de Canudos. Certo? Então aí nós vamos tratar então dos erros logísticos que aconteceram na Guerra de Canudos aí cometido principalmente pelo Exército Brasileiro, né? A Guerra de Canudos, um conflito bélico ocorrido no sertão da Bahia, como a gente já falou, no final do século XIX, né? Foi marcada aí por diversos erros logísticos, tanto por parte das forças governamentais, principalmente, tá? Como também por parte dos sertanejos liderados aí por Antônio Conselheiro. Só que aí, quem era o exército? Era o exército brasileiro, né? E, e a turma do Antônio Conselheiro, eles não eram guerrilheiros, tá? Eles eram uma galera ali voltada para o lado religioso, né? Então, os principais erros cometidos em questões de logística, tá? Principalmente foi do Exército Brasileiro, não foi nem tanto da galera do Antônio Conselheiro, né? A gente começa aí que a falta de planejamento de recursos básicos para suportar a longa campanha militar prejudicou as estratégias e a eficiência das operações do Exército Brasileiro, né? Resultando aí em elevadas perdas e na dificuldade de atingir o objetivo final, que seria a derrota dos canudenses, né? Vamos dizer dessa forma assim. Aí os erros logísticos que foram cometidos, né? Que lembrando que foi no sertão da Bahia e o Exército Brasileiro, o seu principal contingente, ele se localizava na cidade ou no estado do Rio de Janeiro, né? Tá? Então, o erro logístico aí do governo brasileiro na época, o transporte e o abastecimento, um dos erros aí que a gente vai citar. O exército brasileiro enfrentou dificuldade em transportar soldados e suprimentos para o sertão, aí um ambiente totalmente diferente, um ambiente árido e com pouca infraestrutura, a falta de estradas e meios de transporte adequados, dificultando aí o avanço e o apoio logístico das tropas que foram enviados lá para Canudos, né? Então essa galera saindo do estado do Rio de Janeiro e indo para o estado da Bahia, né? Abastecimento de água e alimentos, tá? A seca e a falta de recursos hídricos na região dificultava a vida dos soldados e impunham grandes dificuldades para a manutenção do abastecimento das tropas, né? A logística de suprimentos como comida e água aí era um desafio constante para os soldados brasileiros, né? Para o exército brasileiro. Lembrando que foi uma guerra do Brasil contra o Brasil mesmo, né? A saúde e higiene também foi outro ponto aí que a gente merece destacar. A higiene e a saúde dos soldados eram precárias, como a proliferação de doenças em função do ambiente hostil e da falta da estrutura médica, a falta de médicos e de medicamentos, né? Comprometia a capacidade de combate também do exército brasileiro, né? A comunicação foi algo que também interferiu muito, outro erro aí logístico na Guerra de Canudos. A comunicação entre as tropas era fraca, tal que comprometia o planejamento e a coordenação das ações, né? A falta de meio de comunicações eficientes na época aí dificultava a tomada de decisões e as respostas às situações de emergências, né? Lembrando aí que para que pudesse o exército brasileiro da época conseguisse dominar a cidade de Canudos, tá? Foram necessários aí 3 investidas, né?
mandou-se primeiro uma tropa com uma quantidade de soldados altamente insuficiente, que foi rapidamente dominada pela galera de Canudos. Tá? Eles desnosprezaram, realmente desnosprezaram, então mandaram uma quantidade insuficiente de soldados e desconheciam, né? Desconheciam também a questão do terreno e a localidade onde a região de Canudos estava estabelecida, né? Então foi um dos grandes erros, tá? Fora aí questão de transporte, questão de saúde, questão de comunicação, o próprio desconhecimento da região foi algo que prejudicou muito as tropas brasileiras e os canudenses, tá? Os canudenses, o pessoal aí da região de Canudos, que conhecia a região, tá? E apesar de que o pessoal de Canudos não serem militares, né? Eles não possuíam, eles não possuíam armas a princípio, mas depois da primeira investida do Exército Brasileiro, onde morreram soldados brasileiros, o pessoal de Canudos pegou as armas, né, que foram deixadas pelos soldados brasileiros, tá? Na segunda investida a mesma coisa. Então, quem armou militarmente, que armou o pessoal de Canudos com armas foi o próprio Exército Brasileiro, né? Onde com as baixas que foram dadas, então o Exército foram deixando as armas e o pessoal de Canudos terminou se armando, né? Com as armas que foram deixadas pela primeira e pela segunda investida do Exército Brasileiro. Aí, quando foi na terceira investida, já aí os dois, vamos dizer assim, os dois já armados, né? Tanto o Exército Brasileiro como o pessoal de Canudos. Sendo que na terceira investida do Exército Brasileiro para invadir a cidade de Canudos, tá? Durante essa investida ainda chegou um reforço do Exército Brasileiro para que pudesse, junto com a galera que já estava lá na terceira investida, pudesse invadir a cidade de Canudos, né? Aí os erros logísticos dos canudenses, os canudenses, apesar de sua resistência, eles não tinham armamentos e equipamentos adequados para resistir ao exército. A falta de arma de fogo e munição limitava as suas opções de combate, né? Mas como eu falei, eles foram se armando ao longo do tempo, né? Alimentação, Tatu, e higiene. A falta de recursos básicos para alimentos e água dificultava a sobrevivência dos canudenses. A falta de higiene e infraestrutura sanitária também contribuía para o aumento de doenças, né? Imagina só, se o exército brasileiro da época já possuía dificuldade em questão, que possuía médico, possuía posto de saúde, possuía a galera que era para reaver os que foram atingidos pela guerra, tá? Imagina eles que não possuíam nada, né? Era uma comunidade religiosa, né? Aí a consequência principal dos erros logísticos, tá? Foram elevadas perdas, tá? Elevadas perdas para ambos os lados, tá? Ambos os lados, tanto o Exército Brasileiro como o pessoal de Canudos, tá? A falta da logística adequada resultou em uma elevada perdas para todos os lados, com centenas de mortos e feridos, né? A dificuldade de abastecimento e a de saúde contribuíram aí para o aumento das vítimas, né? O prolongamento do conflito, tá? Como a gente comentou agora há pouco, o Exército Brasileiro imaginava que conseguiria resolver rapidamente o conflito, e o conflito ele se estendeu aí para praticamente quase um ano, né? Então imaginava-se que se resolveria logo em 1, 2 meses, e passaram quase um ano para que se pudesse chegar ao fim do conflito, né? A logística deficiente prolongou o conflito, que durou mais tempo que o esperado pelas autoridades governamentais. A dificuldade de transporte e de abastecimento impediram que as tropas conseguissem alcançar o objetivo de forma rápida e eficiente, tá? Então tudo isso foi prejudicando logisticamente
questão da Guerra de Canudos, né? A Guerra de Canudos ela teve um impacto devastador na região, com a destruição aí da cidade de Canudos, botaram fogo na cidade de Canudos, mataram adultos, tá? Só sobrou de Canudos aí crianças e mulheres, né? Mas lembrando que tanto crianças como mulheres também participaram do conflito de Canudos, tá? A fome e a miséria que se espalharam para toda a região após o conflito, né? Então aí foi uma guerra entre o Brasil contra os brasileiros, né? E diversos erros logísticos foram cometidos, principalmente pelo exército brasileiro, que era para ser um exército treinado, um exército para resolver. Tá? A gente considera alguns erros logísticos pela comunidade de Canudos, mas nem tanto, né? Porque a galera de Canudos não era uma galera voltada para questões militares, né? Era uma comunidade religiosa, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dos erros logísticos cometidos na Guerra de Canudos, tá? Qualquer coisa, deixem comentários, perguntem e que nós vamos estar aqui à disposição de vocês. Canal do Professor Diogo André, canal que a gente fala de logística porque nós amamos a logística.